Olá, eu sou a Tata, do Astrolistic, e essa leitura é intuitiva para o signo de Leão, para quem tem aí seu Sol, a Lua ou ascendente nesse signo. Então seja muito bem-vindo, se é a sua primeira vez, espero que possa ser uma forma compreensível de você entender um pouquinho mais sobre o tema, o assunto que eu quis trazer. É uma leitura da qual eu já tirei as cartas para a gente ficar para ficar mais dinâmico, né? Mas uma leitura também mais rápida. E a gente tem hoje como tema o que vocês precisam enxergar, que vocês não estão, né? Para poder seguir para um próximo ciclo de expansão pessoal de vocês. Então, se você gostar desse vídeo, deixa um joinha, se inscreve no canal, ou então pode também seguir lá no Instagram, tá bom? Bom, Leão, vamos ver aqui pra gente tentar falar de uma forma. Primeiro que tem bastante arcano maior que saiu. Aqui na mesa são 5, 6. Temos 6 arcanos maiores. E são impactantes no modo de superação de medo. Superação de medo, né? Eu acho que vocês estão tentando, mas vocês estão um pouco coagidos perante uma finalização, um rompimento repentino, algo que foi doloroso para vocês e de alguma forma isso amedrontou a alma de vocês. Vocês se sentiram vulneráveis e frágeis perante a força do universo, de romper estruturas sem a gente estar esperando. Mas o universo, ele quer que vocês aprendam sobre as coisas incontroláveis, as coisas que são naturais e que nem tem como controlar. O fluxo, né, da vida, das coisas, elas se perpetuam até o momento da quais elas são saudáveis, das quais elas frutificam, geram coisas boas. Quando isso adoece, quando isso seca, quando de alguma forma isso não é mais benéfico para a situação, para o próprio ser, né, para as pessoas ao redor, existe esse rompimento da morte, da transformação. Da morte no sentido figurado, né? Para alguns pode ser porque tem a carta da torre, aqui tem a roda da fortuna, a estrela, entende que saiu também a carta da morte, então alguns podem estar lidando com o luto e outros não conseguindo reagir mediante uma situação de algo catastrófico, né? Algo que é como se fosse muito barulhento. Existe algo com fumaça, com barulho e fogo. E eu vejo vocês dando as costas, tentando se recolher para não ver, para não ter que lidar com o medo, com o lado mais complicado da gente, que é quando a gente deixa de lutar, quando a gente deixa de perceber o quanto algo nos domina. E para alguns as finalizações trouxeram essa sensação de não querer, por desmotivação, né, por cansaço, e também tem um quê de não aceitação, Leão. Existe vocês numa posição também de negação. Vocês parecem estar não conformados. Vocês parecem, de alguma forma, não estar querendo compreender de uma forma maior. A carta da torre, ela é temerosa, né, para algumas circunstâncias e pessoas, mas ela é a mais natural de todas, que são as constantes mudanças e o quanto o externo ele pode abalar, ele pode chegar a qualquer momento e tirar tudo que a gente achou que estava ao nosso domínio. Então não usem não invertam a energia de vocês, de sentir o externo descontrolado ou uma situação da qual vocês gostariam de ter uma solução, um domínio, mas é algo que não tem o que fazer, né? E vocês não querem, vocês estão negando.
Outros entraram nesse polo por não sentir conseguir, né, dar o controle ou tomar atitudes, ficaram apegados a algumas outras coisas. De repente, vício, de repente, o isolamento, a autopunição, a crítica severa, o não aceitar, o não se perdoar, né? Então, saiu para vocês aqui o que vocês não estão vendo, a própria carta de vocês, que é a carta do sol, né? Que é a luz, que é a autoestima, que é a libertação da verdade, da sinceridade, da generosidade, do movimento, das trocas, entende? E aí, eu acho que é importante notar que o tarô ele não tá pedindo para que vocês tomem uma atitude brutal ou drástica também, porque externamente existe um certo caos que talvez vocês não estejam percebendo que a amplificação disso é porque interiormente vocês também estão muito apegados a um certo orgulho sobre alguma coisa. Por isso que eu falo, talvez vocês estejam tentando agora, em outro extremo, tentar compensar um certo rompimento ou desestrutura que aconteceu. Só que isso não é benéfico porque vocês não conseguem estar iluminando, utilizando de uma melhor forma o potencial que vocês têm de lidar com outras pessoas, de lidar com o brilho de vocês, com os talentos, né, com a inspiração, com a movimentação leve. Alguma coisa que traz, né, a perda nos faz querer às vezes agarrar ainda mais forte aquilo que a gente acredita. Mas eu vejo que vocês precisam, né, enxergar que nada é pertencente, nada é totalmente, né? Não tem como a gente segurar algo por muito tempo. Seja o que for, aquilo vai se desfazer, vai se decompor, aquilo vai escorrer, aquilo vai... Não tem por muito tempo como a gente prender alguma coisa. É tudo muito mutável, tudo muda o tempo todo. Então a gente pode ter tido uma intenção de fazer algo em uma fase, em um momento, que não atingiu o que a gente esperou, que a gente estava esperando. E tá tudo bem. O tarot tá falando para vocês estarem tranquilos e não se cobrando tanto, se punindo, né? Porque vocês podem ficar um pouco mais cruéis, né? E não perceber que é um pouco de não querer aceitar, né? Uma negação perante a finalização. Ou que talvez a situação não tenha reconhecido vocês como vocês gostariam. Por isso que vocês podem estar tão apegados a um reconhecimento específico sobre uma causa, sobre uma pessoa. E isso é um desperdício do poder, né? Da iluminação do sol. Então se atentem, né? Porque, que nem eu falei, o luto, a tristeza, ela é super compreendida e aceita, né? Como um comportamento nosso, um sentimento que a gente possui. Mas cuidado para que não vire ressentimento por vocês, né? Algo que aprisiona. A torre, ela é para uma libertação, ela é para que a gente perceba o que não tem o que a gente fazer. Se desmoronou, né? No mínimo, é reconstruir algo que vai ser totalmente diferente. Algo diferente tem que ser. E será, porque não dá, né, pra gente reconstruir exatamente uma coisa que desmoronou. Algo é diferente. Detalhes, seja como for, o projeto pode ser o mesmo, mas as medidas, o posicionamento, tudo muda. Então a torre ela vem para essa possibilidade da gente reescrever o nosso caminho, a nossa liberdade, o nosso direcionamento, as nossas verdades também, para a gente testar o quanto a gente está confiante ou apegado a uma situação, o quanto de fato a gente confia do coração, né? Aqui o tarot traz para vocês como um conselho de como enxergar essa situação de uma forma mais produtiva para o momento de vocês, que aparentemente tá intenso, né? Tá pedindo muita energia de vocês, então o tarô ele tem aqui uma forma de expressar como vocês podem fazer isso através
do despir da expectativa. Existe talvez mudanças que aconteceram para vocês, das quais vocês se sentiram eu acho que vocês precisam dar um 180, né? Um 180 no que vocês estão pensando sobre vocês, como vocês estão lidando com essas rupturas, essas finalizações. Virar a chave totalmente, né? A carta do Sol é essa libertação, a verdade. É o que vocês não estão conseguindo ver. E aí, isso é o que faz as coisas terem um total novo significado, né? O ressignificar é o que faz a gente compreender. Não é passar, né? Ou fingir que não e tudo mais. É o ressignificar das emoções, dos sentimentos, dos acontecidos. Pouco a pouco a gente vai trazendo propósitos melhores, mais contundentes, não só melhores para todas as pessoas, conseguindo ver por uma perspectiva mais abrangente, não só o quanto nos afeta, o quanto nos atinge, mas de uma forma mais coletiva, né? De uma forma mais diplomática. Então é preciso se despedir de expectativas, também precisa haver aqui uma cura, né? Vocês curam à medida que vocês conseguirem sair de repetições de um pensamento ou de uma situação que te aprisiona, ou uma pessoa. É preciso sair aqui de uma situação, libertar, saber que ao menos vocês precisam curar nesse momento, e é assim que vocês vão conseguir ir para o próximo ciclo de expansão pessoal de vocês, curando essa expectativa, esse controle também, talvez por alguma situação financeira, talvez por uma pessoa, talvez por vocês mesmos, né? Mas é por uma libertação que a torre aconteceu. Então é aceitar essa cura, esse despir de expectativas, de projeções, de idealizações ou de... Eu acho que tem muito aqui também que a carta da estrela é uma coisa sobre o tempo, né? Porque existe um tempo totalmente diferente do qual a gente vive aqui, e as estrelas, né? As coisas, elas mudam. Então é preciso curar essa forma de também esperar as coisas, o tempo delas. A carta da torre, ela precisa de uma reconstrução consciente, feliz, né, de passo a passo poder fazer, para que não aconteça a mesma coisa, seja construído algo sem a percepção dos detalhes, né, tem aqui uma questão de alegria, né, de estar... Vocês não estão conseguindo, talvez por alguma coisa material que está trazendo uma grande preocupação para vocês, e o movimento está sendo um problema, porque sair de uma situação para vocês pode ser muito delicada por um receio, né? Talvez por isso a torre aqui, porque vocês precisam deixar algumas coisas romperem de fato, que vocês precisam estar mais libertos do que é verdade, do que é bom, do que é ruim, do que é verdade, do que é mentira. Porque tá falando que a próxima fase de vocês é lidar com essas traições, roubos energéticos, roubos de ideias, roubos de conflitos também, sabe? Roubo de inspiração, de pensamento, de plantar uma sementinha de autossabotagem na mente de vocês. Isso com vocês mesmos, assim como permitindo outras pessoas, porque o desfecho do ciclo é vocês saindo de um lugar aqui, tá? Nesse 10 de ouros, ela tá deixando, né, o castelo, a casa, para construir a sementinha que ela tá levando, né, apenas em outro lugar. Ela vai plantar isso, mesmo depois de ter construído toda uma história, ela tá consciente de que existem coisas melhores, maiores, né, porque ela é uma pessoa que se coloca a ser responsável pelo seu planejamento, pelas suas metas, por traçar objetivos concretos, práticos. Então, vai ser uma decisão de vocês olharem de uma forma mais tradicional para a situação, no sentido dos objetivos de vocês, que vocês precisam olhar para vocês e cortarem algumas coisas, algumas interferências, alguns pensamentos que não permitem que vocês
mantenham uma constância sobre a ideia de que ciclos, finalizações são importantes sim, né? E desapegada do que fica do ciclo passado, entende? Então eu vejo vocês conseguindo, e é esse o caminho desse ciclo que vocês estão passando. Vocês conseguirem entender que o valor está em vocês, né? O fértil, a abundância está em nós, não nos objetos ou o que a gente constrói ou fica. O importante, acredito, seja a paz, a verdade, a libertação, o desapego no sentido de quando aquilo começa a nos aprisionar. E a gente, dentro de nós, a gente sabe que a gente está tomando aquelas atitudes porque existe algo ferido, existe algo vulnerável, algo se sentindo incapaz dentro, né, da gente, algo com medo, né? Então pensar sobre isso, sobre os medos, e se despir disso, deixar o universo trazer as mudanças que vão te curar, à medida que você for confiando na proteção, confiando no caminho, nos sinais. Tem muito aqui, sabe, os sinais, o tempo fluido, o tempo de que as coisas levam para que elas façam as transições. Então, existe um tempo para isso acontecer. E é isso que vai ajudar vocês a também a perceber que vale a pena mudar comportamentos ou pensamentos, que pode ser que não rapidamente vocês consigam ver o resultado, mas com um pouco dessa paciência, dessa confiança, essa fé, vocês conseguem. Tá falando aqui através também da fé, né? Cada um tem a sua religião, cada um tem o seu segmento, então tem muito isso de, através desse acreditar, né? Vocês conseguem transcender, curar aquilo que está trazendo vocês para um lugar mais de inação, né? É muito desejo, é muita vontade, é muitas coisas materiais para serem saciadas, mas no fundo existe algo emocional pedindo uma certa atenção de vocês. Um lado de vocês que podem estar de alguma forma querendo fazer algo também como uma certa manipulação ou vingança para outros. Tem tudo aqui formas diferentes de que as pessoas, né, vão lidando com as rupturas que precisam acontecer para que elas não aconteçam. Então tem várias coisas, a gente acaba tentando controlar outras ou nos controlando muito mais, nos prendendo, nos privando, sendo cruéis com a gente, né? Ou manipulando outras situações e pessoas. Então, assim, cada um vai adequar e ser sincero consigo, né? Para quem está na jornada do autoconhecimento, para de fato transmutar, esse tarô, ele é a fuga das sombras, mas não no sentido negativo que a gente tem que ficar fugindo, né? A gente tem que ser perceptível, receptivo a isso, para poder de fato compreender. Então se questione, caso não seja, tente adequar essa energia do aprisionamento, do que você está deixando tomar conta de você por estar não se sentindo capaz nesse momento de tomar atitude, de fazer algo acontecer, de se posicionar, de trazer a verdade aqui, que está pedindo para vocês não ficarem apegados numa consequência, mesmo se sentindo dessa forma, entende? Existe aqui a saúde, tudo que é muito importante para vocês pensarem em primeiro lugar. Que vale muito mais a pena, né, para vocês recuperarem de fato do que ficarem tentando, mas minando aos poucos. Então, a libertação, a fé de vocês nas mudanças, de que as coisas elas são cíclicas e que elas mudam, por mais que a gente esteja numa situação complicada, o quanto a gente acredita que o universo ele é muito delicado e imprescindível, né, nas suas ações, tudo que está numa situação complicada tem a tendência a subir, a melhorar. Então a gente precisa ter essa fé, essa confiança. E o tarot está pedindo esse reforço para vocês conseguirem aí finalizar algo e irem com o coração tranquilo em busca de cura, né, em busca de se aventurar de novo no potencial de vocês, tendo consciência dele, né? Acreditando também que vocês não estão sós, existe a proteção também. Bom, pra gente terminar aqui, a próxima fase de vocês eu vejo que também, como eu já disse um pouco, vocês aprendendo a lidar e transformando questões que vocês vão relevando, que são conflituosas, mas porque existe um pouco de orgulho, talvez no fundo, de querer muito que algo daquilo ali dê certo, ou que
não sei se é um pouco de questão de vocês serem teimosos com vocês mesmos, de alguma forma, né? Aí vocês insistem em sempre ir lá num lugar ou ter uma convivência com alguém aqui que sempre dá conflito, que vocês vão e sempre vão lá e tentam, né? E aí aquilo rouba energeticamente vocês, de alguma forma, vocês mesmos fazem isso, né? Porque vocês desacreditam do que vocês precisam se libertar, né? Mas é isso que o momento de vocês pede para que vocês se sintam expandindo novamente. Essa observação vai trazer também uma cura perante a troca com outras pessoas. Talvez vocês estejam se sentindo não conseguindo atingir o que vocês gostariam, mas é porque existe uma coisa muito mais densa aqui por trás, né? Uma energia mais de insistência, de se colocar em situações conflituosas, de participar de coisas que deixam vocês depois se sentindo preocupados e errados, sabe, de alguma forma, mas por desejo do momento, ou por querer algo, ou por querer fazer alguma coisa acontecer de alguma forma. Então existe vocês transmutando, regenerando em vocês os conflitos internos, às vezes que vocês não foram sinceros com vocês de algumas situações e pegaram pesado, sabe? Então esse pegar pesado também se colocar em situações que as outras pessoas pressionem vocês, ou que tentem vocês se colocar em situações que tirem coisas de vocês, e vocês estão sempre tentando internamente com vocês depois buscando uma solução. Mas a solução é para onde, né? Com quem? Quem são essas pessoas? O 5 de espadas, o pós, ele é o afastamento físico, né, dessa situação, desse conflito. E a carta da morte fala sobre ceifar, né, sobre interromper isso, cortar isso, não aceitar pessoas que vocês sabem que não tem boas intenções, né? Isso acaba gerando também em vocês um ciclo repetitivo de você saber que a pessoa não tem boa intenção, aí você também fala, então já que é assim, talvez exista esse aval, né, para que a gente também seja assim, e acaba inconscientemente vibrando uma energia que não é nossa, né? A carta do sol é de vocês, ela é magnífica, ela é a troca com o outro, a iluminação, a verdade, a sinceridade. Então não combina nada com esse 7 de espadas. Então, seja vocês ou alguém, uma situação do qual vocês se colocam em conflito, em duvidar de vocês, em ter que fazer coisas escondidas porque vocês não podem se mostrar, porque vocês têm que ficar de alguma forma submetidos a uma situação, se sentindo aprisionados. É o momento, né, quando vocês tiverem essa trabalhem também o plexo solar, tá, de vocês, sobre conseguir desapegar de certezas, de coisas muito específicas, né? Vocês precisam estar mais abrangentes. De novo, acreditar nas possibilidades, na fé, né? Então as mudanças estão acontecendo e é o momento de vocês germinarem, né? É o momento de vocês germinarem. Então o passado ele tem que mesmo ficar aí para trás, independente do quanto exista um valor material aqui envolvido com 10 de ouros. Seja questão de divórcio, né? Seja questão de família, regenerem essa situação que deixa muito vulnerável a mente de vocês para correr em riscos, para cair em situações que podem aí não ser legais para vocês, como a carta da torre, para alguns pode ser esse alerta, para tomar cuidado com o que vocês estão desejando, o que vocês andam querendo possuir, né, demais, ou não percebendo alguns sentimentos mais de posse do que leveza, mais de uma coisa, de uma recompensa mais carnal, mais material, ou então esperando muito algo de alguma coisa, de uma situação, de uma pessoa. E aí isso, por mais que vocês saibam que é merecimento, ou deveria ser, vocês ficam presos nessa própria angústia, né? Mas é isso, eu acho positivo porque vocês têm aqui a carta da morte, que é essa transformação, essa regeneração da forma com que vocês estavam levando essa situação e não conseguindo enxergar o poder pessoal, tentando renascer, revigorar vocês aí, trazer alegria. Então,
positivo para vocês se libertarem e estarem mais despidos das certezas e aliados às mudanças radicais. Tá bom? Pelo menos nesse momento vai ajudar vocês a se sentirem confiantes para tudo, sabe? Livres de que, independente do externo, vocês têm o mais importante aqui. A liberdade, a clareza de ideias, as verdades, né? A iluminação. Então é isso. Leão, se gostou, deixa um joinha. Lembrando que a leitura é pra gente conversar sinceramente, abertamente. Não é aqui quem é melhor, quem é pior, de quem, né? É o que eu senti pelas cartas também, pelo mais pela densidade. Vejo uma situação complicada, mas cada um vai se adequar, cada um vai compreender, mas se permita refletir, tá? Mesmo que não seja, se abra para reflexão. Permita que, né, a gente consiga também alcançar, desbloquear outros tipos de reflexão. Não só aquilo que a gente está esperando ou só o nosso dia a dia, né? É isso. Beijão, se cuidem e até mais. Tchau, tchau.